Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 25, o versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Eu peço à igreja para ler comigo este versículo, vamos juntos? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Está aqui, irmãos, um dos versículos mais importantes da Bíblia. Compreender o que esse texto significa para nós hoje pode revolucionar nossa vida espiritual. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, colocou este casal, homem e mulher, no jardim do Éden, lugar de delícias, e Deus tinha plena comunhão com este homem, com esta mulher, naquele lugar. Deus vinha conversar com eles, mas eles pecaram contra Deus, perderam a comunhão com Deus, e o pecado separou o homem de Deus, do próximo, de si e da natureza. Quando Deus, na sua providência generosa, vinha ter contato com este homem, ele tinha medo de Deus. As teofanias, as apresentações de Deus, causavam neste homem, muitas vezes, pavor. Então Deus toma uma decisão fundamental, romper isso, e mandar Moisés fazer um santuário, para que ele, Deus, o glorioso Deus, o santo Deus, pudesse habitar no meio do povo. Notem vocês que não é o homem quem procura Deus, é Deus quem procura o homem. É Deus quem desce. É Deus quem toma a iniciativa de vir habitar entre nós. Mas quando você vai examinar esta passagem, e esta passagem é o início de uma revelação progressiva, porque tudo isso aponta para frente, para a igreja, para você, que é o verdadeiro santuário de Deus, seu corpo que é a habitação de Deus. Mas esse texto está aqui para nós como um exemplo, como um tipo, como um modelo daquilo que Deus vai trabalhar e vai fazer até desaguar, até desembocar nesta plena revelação, quando a Bíblia diz que você é a morada de Deus. Então, para que nós entendamos esta linguagem ou esta figura, precisamos entender como é que esse santuário foi feito, e então tirarmos aqui as lições. Quando Deus diz para Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, Deus deu a planta, detalhes, rigorosamente detalhado o que Moisés devia fazer. Moisés não tinha liberdade de fazer nada da cabeça dele, nada do gosto dele, tudo foi dado por Deus, precisamente como ele deveria fazer, porque isto apontava para a igreja, para você e para mim. Bom, dada a ordem, a primeira coisa que Moisés precisa saber é com que material eu vou trabalhar. E quando Deus disse, me farão um santuário, Deus disse, olha, você vai fazer esse santuário da madeira de acácia. E se você for pesquisar, acácia é uma madeira dura, cheia de nós, retorcida, uma madeira do deserto. Nenhum marceneiro gostaria de trabalhar com acácia. Ela é uma madeira muito difícil de ser trabalhada. Mas por que Deus não escolheu o cedro do Líbano? Que era uma madeira nobre, macia, fácil de ser manipulada. É porque a acácia, sendo uma madeira dura, cheia de nós e torcida, é um símbolo da nossa natureza.
pecaminosa. Deus escolheu habitar em nós, apesar de saber que nós somos acácia, madeira dura, cheia de nós e retorcida, difícil de ser trabalhada. Bom, escolhida a madeira, tem uma outra decisão a tomar. É preciso sair a campo para derrubar essas árvores. E a primeira coisa que nós precisamos entender então é que nós não podemos ser morada de Deus, a não ser que o machado de Deus rompa, seccione as nossas raízes. A não ser que você morra, você não pode ser morada de Deus. Primeiro é preciso morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus. E talvez o machado de Deus precisa passar nas suas raízes e derrubar você. E matar você, para que você possa viver para Deus, ser a habitação de Deus. Mas em terceiro lugar, o santuário não deveria ser feito das toras da madeira de acácia. Deus dá uma outra ordem para Moisés: agora você vai serrar essas toras em tábuas. Mas Deus dá um detalhe: tábuas iguais. Não podia ser uma tábua maior, uma tábua menor, uma mais larga, uma mais fina. Não. Tábuas iguais. É isso. Porque aos olhos de Deus, não importa quem você é, se rico ou pobre, se doutor ou analfabeto, se branco, se pardo, se negro, não importa a sua formação acadêmica, não importa em que bairro você mora, em que casa você habita, para Deus todos nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando você vai um pouco além, Deus disse para Moisés: essas tábuas não vão ser colocadas em posição horizontal, vão ser colocadas em posição vertical. Por que isso? Porque a posição da igreja não é de ficar deitada em berço esplêndido. A posição da igreja é ficar de pé em posição de ação e de combate. Notem vocês que todos esses símbolos estão olhando para a igreja. O santuário é um símbolo da igreja, porque a igreja é o santuário da habitação de Deus. E não só a igreja coletivamente falando, mas cada membro de per si é habitação de Deus. Bom, mas agora nós enfrentamos um outro problema, já que estamos trabalhando com símbolos. Este santuário deveria ser levantado no deserto, e o deserto é um símbolo do mundo, do pecado. Como é que estas tábuas poderiam ser fincadas nas areias do deserto? Deus, que é o Todo-Poderoso e Sábio, toma uma outra decisão. Estas tábuas não vão ser colocadas na areia do deserto. Estas tábuas vão ser colocadas de pé sobre uma base de prata. Por que prata? Porque prata fala de redenção. Em outras palavras, você está no mundo, mas você não é do mundo. Entre você e o mundo há uma base de prata. Entre você e o mundo há a cruz de Cristo. Você é como uma canoa dentro de um rio. Você está no rio, mas o rio não pode estar dentro de você. Jesus Cristo disse: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Porque entre você e o mundo precisa ter a base de prata, a cruz, a redenção. Você foi tirado do mundo, você foi enviado de volta ao mundo, mas você não é do mundo, e no mundo você deve ser a luz de Cristo. Agora nota outra coisa, dentro da simbologia do santuário, porque tudo isso aponta para a igreja e para você. Quando você vai a campo serrar uma madeira, se ele derrubou a árvore está viva. A madeira está verde. E quando você serra uma tábua, uma tora verde, e as tábuas ficam verdes, daqui a um tempo, o que acontece com essas tábuas? Elas encolhem.
Se você colocar uma do lado da outra, daqui a pouquinho o que vai ter? Fenda. O que Deus mandou Moisés fazer, sabendo disso? Mandou fazer engastes nessas tábuas. De tal maneira que essas tábuas não estavam apenas juntas, elas estavam aliançadas, presas umas nas outras. Não dá para separar uma das outras. O que significa isso? Irmãos amados, nós somos mais do que um agrupamento de crentes. Nós somos uma família. Nós estamos não só juntos, nós estamos aliançados uns com os outros. De tal maneira que quando um se alegra, todos se alegram com ele. Quando um sofre e chora, todos devem sofrer e chorar com ele. As vitórias de um são a celebração dos outros, e as tristezas de um são as lágrimas dos outros. Por isso, amados, é sinal de esquizofrenia espiritual você ver um crente batendo no outro, machucando o outro, ferindo o outro, agredindo o outro, falando mal do outro. Nós somos um só na presença de Deus. Deus resolveu colocar um engaste para que nós estivéssemos não só perto uns dos outros, mas aliançados uns com os outros. Bom, agora essas tábuas estão de pé. Vejam comigo esse santuário pronto. Quem olha de longe vê a cássia. A cássia é símbolo da natureza pecaminosa, dura, cheia de nós e retorcida. O que Deus faz? Deus manda Moisés cobrir todas essas tábuas, que agora estão formando o santuário, de ouro puro. De tal maneira que quem olha não vê mais a cássia, quem olha vê ouro. O que significa isso? Significa que você e eu, que somos pecadores, fomos justificados e fomos revestidos com a justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, Ele vê a justiça de Cristo imputada a nós. Quando Deus olha para nós, a acácia, que é símbolo da nossa natureza humana, foi tragada pelo ouro, o ouro da glória de Deus. Louvado seja o Senhor, Deus vê você na perspectiva do Filho. A justiça do Filho foi colocada em você, você foi coberto por ela. É por isso que a Bíblia diz que não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que Deus olha você, coberto de ouro puro, coberto da sua própria glória. Mas, amados irmãos, se esse santuário fala da igreja, o que acontece nesse santuário trata da redenção e do testemunho da igreja. Se não, vejamos. Esse santuário tinha 3 partes. Tinha o átrio, tinha o lugar santo e o santo dos santos. Aqui no átrio haviam 2 mobiliários. Primeiro, o altar de bronze. Por que altar de bronze? Porque bronze fala do juízo. E era aqui no altar de bronze que o cordeiro era sacrificado, o sangue era vertido. Em outras palavras, nenhum sacerdote podia entrar nesse santuário para adorar a Deus, a não ser que primeiro passasse pelo altar de bronze, pelo altar do sacrifício. Você sabe o que significa isso para nós? Ninguém pode adorar a Deus sem primeiro passar pela cruz. A não ser que você esteja coberto com o sangue de Jesus, limpando, purificando você, você não pode ser um adorador. Primeiro precisa passar pelo altar de bronze. Ninguém entra no santuário sem passar por lá. Ninguém é a habitação de Deus sem passar por lá. Ninguém presta culto a Deus sem passar pela cruz. Mas ainda depois do altar de bronze, ficava também no átrio um outro mobiliário que era a bacia de bronze com água. E o sacerdote, antes de entrar no lugar santo, tinha que lavar ali nessa bacia as mãos e os pés. O que significa isso?
Significa que, embora você já foi justificado, você continua pecando. Não é verdade isso? Você tem dúvidas de que você é pecador? Qualquer pessoa que tenha percepção da vida sabe que nós pecamos. Ainda. Palavras, ações, omissão, pensamentos. E quanto mais perto de Deus você está, mais consciência você tem disso. Quanto mais longe de Deus, menos consciência você tem disso. Então, para que você chegue à presença de Deus para adorar, você tem que ter mãos limpas e pés purificados. Você tem que passar constantemente por esse processo da santificação. Aí quando o sacerdote passava pelo altar de bronze, pela bacia com água, aí sim ele entrava para o lugar santo. E diz a Bíblia que ali tinha 3 mobiliários. Primeiro, a mesa com os pães da proposição. Esta mesa fala-nos de Jesus. A primeira coisa quando você entra para adorar, como você veio aqui nesta manhã, é que nós viemos aqui para nos alimentar de Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Nós precisamos nutrir a nossa alma desse pão. Mais de Cristo eu quero ter, é o hino que cantamos. Mas depois que você passa pela mesa dos pães da proposição, aqui do lado fica também o altar de incenso. E esse incenso era queimado de manhã e de tarde. Esse altar, esse fogo não podia ser apagado, porque esse altar de incenso fala de oração, que sobe do altar para o trono. É quando você se alimenta de Cristo, é que você tem comunhão com Deus por meio da oração. Você não chega até Deus pelos seus esforços, você chega até Deus quando você está em Cristo, e então você ora, e as suas orações sobem como aroma suave à presença de Deus. Mas quando você se alimenta de Cristo e busca a presença de Deus pela oração por meio de Cristo, aí você vai para o terceiro elemento, que era o candelabro, com as suas hastes, com luz. É quando você se alimenta de Cristo e quando você tem vida de oração, é que você pode brilhar e testemunhar ao mundo, como luzeiro, neste mundo tenebroso. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas havia uma cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote podia entrar além daquela cortina, uma vez por ano, com sangue. E lá dentro desta área chamada de Santo dos Santos, os sacerdotes não podiam entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E ali só tinha uma peça, chamada Arca da Aliança. Se o santuário fala da igreja, a Arca da Aliança fala de Jesus. Sabem por quê? Porque Jesus está em nós, Cristo em vós, e a esperança da glória. Mas uma pergunta é feita: de que foi feita a arca? De que material? E a resposta é madeira de acácia. Mas como assim? Nós somos pecadores. A acácia é símbolo do nosso pecado. Madeira dura, cheia de nós, retorcida. Mas Jesus não tem pecado. Então por que a arca foi feita de madeira de acácia? É porque ele, não tendo pecado, se fez pecado por nós. Quando ele foi para aquela cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. Ali na cruz, ele era todo acácia. O meu, o seu, o nosso pecado foram lançados sobre ele. Mas esta arca também foi toda coberta de ouro, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados, adquiriu para nós eterna redenção, e nele nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Dentro desta arca tinha 3 coisas. Primeiro, as tábuas da lei. Segundo,
o vaso com maná. Terceiro, a vara de Arão que floresceu. Esses 3 objetos dentro da arca falavam de Jesus. Ele é a verdadeira palavra de Deus. Ele é o verdadeiro maná, o pão do céu. E ele, ao morrer, tornou-se vara seca. Mas ao ressuscitar, a vara seca floresceu. Ele é a nossa esperança. Ele habita em nós. Tudo isso apontando para aquilo que nós hoje deveríamos ser. Depois desse tabernáculo que era móvel, veio um templo que é fixo, e essas mesmas verdades estão presentes. Mas chegou um dia que Deus deu um passo a mais, e está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, agora não por meio de símbolos, mas da sua própria pessoa desceu. Vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, sentiu a nossa dor, chorou a nossa lágrima, carregou sobre si o nosso pecado. Ele pessoalmente veio morar conosco. E ele veio para não apenas falar acerca de Deus, ele veio para mostrar Deus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A ponto de Jesus dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Oh, que verdade bendita, irmãos, Deus se aproximando, Deus buscando, Deus nos atraindo com cordas de amor. Mas Jesus Cristo disse para os seus discípulos lá no cenáculo: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu irei para o Pai, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo. Bendito seja Deus, porque agora Deus dá mais um passo. Agora esse Deus não veio apenas habitar entre nós, esse Deus veio habitar dentro de nós. Porque ao enviar-nos o seu Espírito, esse Espírito veio para morar em nós, para habitar em nós. Porque tudo isso desde Êxodo 25:8 apontava para esta máxima gloriosa, esplêndida verdade: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E eu queria que você agora abrisse sua Bíblia comigo, para nós entendermos o cumprimento pleno desta verdade. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Abra aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 3. Versos 16 e 17. E eu quero conclamar a igreja a lermos com voz bem clara, bem nítida, bem eloquente, esses 2 versículos. Vamos juntos, uma só voz? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Sabe o que é glorioso de ler aqui? É que nós fizemos uma descrição do santuário, depois fizemos uma descrição do Santo dos Santos. O santuário tinha 3 áreas: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Havia uma cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E esse Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E quando ele fazia o sacrifício e derramava o sangue ali sobre o propiciatório, a tampa da arca, diz a Bíblia que a Shekinah de Deus, a glória de Deus ali se manifestava. Quando Paulo diz aqui: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, a palavra santuário aqui não é santuário.
Na língua grega, a palavra santuário aqui é a mesma palavra para santo dos santos. Você não é apenas o santuário, você é o santo dos santos. O seu corpo é exatamente o palco onde a glória de Deus se manifesta. Sabe o que é glorioso? No dia que Jesus morreu na cruz, diz a Bíblia, que o véu se rasgou de alto a baixo. Sabe o que significa isso? Naquele momento, estava acabando o sacerdócio levítico. Naquele momento estava se encerrando um ciclo de tipologia, de preparação para a consumação dessa verdade. Agora não tem mais sumo sacerdote, agora não tem mais alguém para representar você, agora todos nós fomos feitos sacerdotes. E todos nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus, para adorar a Deus, porque agora nós temos livre acesso à presença de Deus. E mais, o seu corpo é o santo dos santos, onde o Espírito Santo habita e onde a glória de Deus se manifesta. Veja comigo o capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ler de novo, todos juntos, por favor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Toda a igreja, por gentileza. Vamos juntos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, se nós entendermos esta verdade, ela pode mudar por completo a nossa vida. Por exemplo, nós temos noção daquilo que é profano e sagrado. Todo ser humano tem essa noção. Pelo simples fato de você entrar por aquelas portas, estar aqui nesse ambiente, você já tem uma postura diferente. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Nós temos uma postura diferente. Você não fala qualquer coisa aqui dentro. Você tem respeito por essa casa. Essa casa, embora de madeira, de tijolo, de pedra, de cimento, ela foi consagrada para o serviço de Deus. Mas o santuário que Deus habita não é um santuário feito por mãos humanas. O verdadeiro santuário de Deus, embora essa casa deva ser respeitada mesmo, mas o verdadeiro santuário de Deus é o seu corpo. É no seu corpo que Deus habita. É Ele que é o Santo dos Santos. Agora, pense comigo se nós ousaríamos profanar a casa de Deus. Só em pensar isso já nos causa um profundo constrangimento. Não sabeis que sois vós santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Mas quem habita em nós? Levo você para Efésios 3,19, quando Paulo ora para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, o Pai. Levo você para Efésios 1,23, quando diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche, ou seja, Jesus Cristo. Levo você para Efésios 5,18, quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Você é a morada não apenas do Espírito, você é a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você não é apenas a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é a morada da plenitude do Pai, da plenitude do Filho e da plenitude do Espírito Santo. Se a Bíblia diz que nem os céus dos céus pode conter Deus, a Bíblia está dizendo que você, eu, nós, igreja, somos a morada plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos vasos de honra.
É verdade, frágeis, barro. Mas a grandeza desse vaso, desse santuário, não está no santuário, está em quem mora no santuário. Temos em vasos de barro um tesouro, e esse tesouro é a própria presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, gloriosa verdade, que foi revelada lá no passado, que se consuma em nós hoje, e me fará um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Que Deus nos abençoe. Amém.